Olá, olá, olá! Vamos continuando aqui a nossa tarefa de ler o Evangelho de Lázaro do Orígenes Lessa. Beleza? Estamos aqui no capítulo 16, página 25. Vamos lá, vou fazendo a leitura, uma leitura não linear, você sabe, fazendo comentários, tecendo considerações. E é isso, vamos lá. Foi mais externa que interna de começo a confusão. Quer dizer, logo quando o Lázaro ressuscitou, eu imagino que virou a notícia do lugar. Então aí ele recebeu muitas visitas, né? Ele disse que eu perdera a personalidade. O que será que significa isso? Deixara de ser aquele rapazola deslumbrado e feliz que Ana, mulher de Semei, desejava para desposar sua filha, a meiga Selené? Agora, a olhar-me de longe, com vontade, mas sem coragem de chegar-se, e sofrera muito na minha doença, como tantas vezes Maria lembrava. Olha, tinha um princípio de namorico aí, né? E que por conta do ocorrido, a moça se distanciou um pouco. Mas também, né? Pense, você vai casar com um cara que morreu e viveu de novo, né? O jovem Lázaro, futuro ferreiro, se não fosse a morte e o milagre, eu ainda seria ferreiro, trazia o sangue de meu pai, né? Lembra? A profissão dele era ferreiro, uma das irmãs queria que ele continuasse a profissão, né? Que era uma profissão, imagino que de sucesso, ferreiro, né? E isso tudo acabou, o milagre e a doença dele acabou cortando pela metade. Cortando, aliás, esse sonho dele. Ele diz então: futuro ferreiro, jovem Lázaro, mudara por completo. Os vizinhos me achavam mais amadurecido, mais consciente. Está um homem, parece um profeta, diziam eles. Ai de mim, era apenas confusão. Principalmente porque joguete de mil curiosidades de todos os tipos e até de tremendas discussões. Imagino que ele daí começou uma fase de, como a gente diz, né? De viver em si mesmado, quer dizer, viver em si. Então, se antes ele era expansivo, agora é introspectivo, de pensar, meu Deus, o que aconteceu? Literalmente, né? Meu Deus, perguntando para Deus, o que aconteceu com a minha vida? Por que é que eu ressuscitei? Né? Na verdade, além da natural excitação do povo, eu era objeto de polêmicas à minha volta. Discutiam-me como se eu fosse coisa inanimada, um odre. Odre é lugar de guardar vinho, né? É um recipiente. Um odre, um cesto, um alforje, assentos, banqueta. Tratavam o nosso amigo aqui como um objeto, não como um sujeito. Bom, mal, velho, pequeno, confortável, barato, incômodo, caro, sem valor, indiferentes à minha opinião, ao que eu pudesse pensar ou sofrer. Ele era tido como objeto do milagre. Aquilo acontecia em geral quando nos procuravam os doutores da sinagoga, os anciãos do templo, os príncipes da lei, os doutores da lei, né? Esses mesmos doutores da lei que estão lá numa passagem do Evangelho, de um dos Evangelhos, em que Jesus, pequeno, cerca de 12 anos, discute com os doutores da lei, que eram os caras ligados à religião judaica, judeus de essência, e que seguiam as leis, ou a lei mosaica, que era o grande profeta, assim. Tanto é que os judeus não reconhecem também Jesus Cristo como os cristãos reconhecem. Reconhecem como um profeta, como um grande cara, mas não como alguém que eles possam venerar, me parece que é isto, né? Sem descer a muitos detalhes e sem fazer confusão aqui no canal. Mas é por isso que os doutores da lei, os sacerdotes, os caras que mandavam na religião foram vê-lo. Mas vamos ver por que é que isso aconteceu. Esses eram todos hostis, óbvio. É porque a presença e os milagres de Jesus batiam, contra, iam contra a religião estabelecida, natural. E o receio deles, judeus, é que eventualmente Jesus Cristo tirasse
esse poder que é natural das religiões e mais o, os romanos, né, os chefões romanos, Roma mandava muito na época, também ficaram com medo porque Jesus Cristo começou a ter muitos seguidores, e isso é perigoso, né? Mas vamos lá. Esses caras, os doutores da lei, olhavam-me coçando as longas barbas, agitando a cabeça, acariciando alguns as largas filacteras, onde os 10 mandamentos e outras passagens da Torá eram um pouco mais que letra morta. Eu acho que deve ser um grande livro, um livro bíblico, religioso, né? E eu folheando aquilo e tudo mais, que eram os doutores da lei judaica, da lei mosaica, né? Em geral, vinham em grupos e afastavam os que julgavam indignos de sua presença. Então, eles chegavam em grupo para ver o Lázaro na casa do Lázaro, e isso afastava os grupos adversos, né? Aí, esperei que saísse o publicano, não quero contato com essa gente, um deles dizia. O que me admira é que até samaritanos tenham entrado nessa casa. E essa ralé que acompanha o tal Messias dizem que, entre os seus discípulos, um dos principais para segui-lo deixou o Telônio sem qualquer explicação. Telônio provavelmente trabalho, provavelmente uma ocupação, né? Nem sequer tinha senso de responsabilidade. Exato, e os outros? Pescadores ignorantes, energúmenos. Quer dizer, ninguém era doutor em nada, né? Os seguidores de Jesus Cristo, os discípulos, os apóstolos, é gente da raia miúda. Bastava isso para negar-lhe toda a autoridade divina. Se realmente fosse um homem de Deus, teria procurado os sacerdotes, os fariseus e os sábios da sinagoga. Ué, a lógica deles. Cara, se ele realmente fosse filho de Deus, tinha vindo falar com a gente. Não com essa galera ignara, né? Essa turma que não sabe nada. É medo de ser desmascarado. E não confundiria plebe com parábolas ininteligíveis, em que até samaritanos entram como exemplos de virtude, procedendo melhor que os próprios judeus. Eu tenho ouvido histórias, meu amigo, histórias. Pode-se esperar alguma coisa de um homem que difama os fariseus e os chama de raça de víboras, meu caro, de raça de víboras. E isso vai acabar muito mal. O outro já lhe cortaram a cabeça, acho que é João Batista, ele está se referindo, né? Nem precisamos intervir, porque muita gente achou, o Messias é o João Batista, mas Deus João falou assim, não sou eu só vim anunciar que está chegando um cara que vai ser, que é Jesus Cristo, né? Só que cortaram a cabeça dele. Nem precisamos intervir, caiu de podre, esse também vai ter seu dia. Jesus Cristo aqui ainda, nesse momento, óbvio, o milagre tinha acabado de acontecer, Jesus estava andando por ali, né? Só que com esse não será nada fácil. Eles dizendo, né? Eles conversando e o Lázaro ouvindo. A plebe está do seu lado e o amigo dos publicanos e das meretrizes, da escumalha mais vil, está com a maioria, é claro, tem a maioria com eles, quer dizer, o povo está com Jesus. Então vai ser mais difícil do que aconteceu com o outro, né? Conversavam assim na minha frente, sem me dar a menor atenção, ou talvez de propósito, para abrir-me os olhos. Ele tem uma arma terrível, começou a dizer um gordo fariseu, com uma filactera na testa, o manto jogado para as costas. Eu acho que essa filactéria na testa acho que é um sinal de autoridade judaica, né? Acho eu. Quando lhe ouvi a frase, tive ímpetos de concluí-la. A palavra de Deus, mas o ancião de aspecto respeitável me apontava concluindo o pensamento. Quer dizer, ele pensava, se você observar bem a palavra de Deus, tudo isso que vocês estão falando aí está errado, porque diz que ele virá entre os simples, entre os humildes. Mas aí esse cara, chefão, ancião, olhando para ele, diz assim, povo simples como esse rapazinho aí, pobres diabos ingênuos, que em tudo acreditam. Ele os sugestiona com seu olhar poderoso, sua palavra mágica. Ele será judeu? Referindo-se a Jesus.
Não terá vindo do Nilo ou do Oriente longínquo? Quer dizer, é um dos nossos que está fazendo essa tramóia? Só pode ser um estrangeiro. Aí o outro diz, infelizmente é judeu. Um egípcio jamais conheceria a escritura como ele conhece. E Jesus vinha falando, né, da escritura mesmo. Tem, a propósito de tudo, uma passagem nos lábios, e não se peja de parodiá-la nos seus ensinamentos. Quer dizer, ele estava sempre com a palavra que já ele conhecia de Velho Testamento na boca, né? E sempre com um sermão pronto. Continuando, lembram-se de um famoso sermão que ele teria pronunciado lá no começo da carreira, o das bem-aventuranças, e realmente esse sermão das bem-aventuranças, acho que está num dos livros ali, não lembro bem, e Jesus preferiu. E eles dizem, claro, cópias andaram circulando, escritas por um cúmplice. Olha que interessante. Fizeram cópias deste grande sermão das bem-aventuranças. Bem-aventurado aquele que, né, você deve conhecer. Aquilo tudo é plágio, continuando eles. Está nos Salmos, em Salomão. Dos profetas, não tem originalidade nenhuma. Tive de novo impulso de intervir, o nosso Lázaro dizer que a sua originalidade era justamente cumprir a Escritura, seguir a Escritura, pregar a Escritura. Mas eu estava inteiramente esmagado pela sua imponência e pelo desprezo que mostravam por mim. O que antes me apontara como exemplo da ignorância do povo, encarava-me agora muito sério. Olha só, olha isto, ressuscitado. Acariciou com a mão direita as longuras da barba que batia no peito, só achando graça mesmo. Todos acharam. Riram, né? Um levita, que estava ali na galera, me olhou. Quer dizer que ressuscitaste, não é, garoto? Não respondi. Abandonaram-me outra vez. A má-fé é evidente, garantiu o outro. Todos os milagres são desse estilo aí. Quando não é sugestão, são doenças que nunca existiram ou apaniguados que se fingem curar. Aqui é interessante, porque isto, não quero fazer juízo de valor, tá? Mas eu vejo, às vezes, na internet, né, pessoas que se profissionalizaram, vou usar essa expressão, em dar testemunho em certas igrejas, né, de cura, é isso que ele está dizendo. E os caras que se fingem curar, daí eles mentem, vão falando por aí, e de tanto falar nessa mentira, segundo aqui eles, acontece que as pessoas acreditam. É um complô organizado, esse negócio é muito bem planejado. Quando eu digo que esse falso rabino é um perigo, sei o que estou dizendo. Eles têm fanáticos, ele tem fanáticos, manobra-os facilmente. Nesta casa há duas mulheres, então, Marta e Maria, irmãs do Lázaro, há duas mulheres que se tornaram famosas, obedecem-lhe cegamente. O menino estava enfermo, teve um desmaio. Fingiram sepultá-lo. Olha, contando como é que foi aí o negócio da ressurreição do Lázaro. O tal do Filho de Deus apareceu na hora exata, realizou o milagre, que em todo o passado de Israel foi realizado somente duas vezes, mas por um grande profeta, e um de verdade, que é o Eliseu. Aí um deles fala assim, Eliseu, dei esse nome ao meu filho mais velho, informou um dos presentes. Aí continuando, eu gostaria que ele ressuscitasse um desconhecido, alguém que não pertencesse a essa curriola, essa confraria deles aí. Aí é que eu queria ver o milagre. E se lançássemos um desafio, disse um baixinho de olhar sagaz, leva-se o tal Jesus a um cemitério, escolhe-se uma sepultura sem suspeita nenhuma, insuspeita, e diz assim, se queres que nós nos prostemos aos teus pés, Jesus, e a gente adore você,
Vai, ressuscita aí essa pessoa que a gente nem conhece quem é, que está morta aí nesse túmulo. Maria, uma das irmãs de Lázaro, havia saído a visitar uma enferma das vizinhanças. Marta estava lá nos fundos, costurava nos fundos da casa, sempre a evitar as multidões que nos enchiam a sala desde o milagre. Acabava de entrar nesse momento em busca de linha ou de algum tecido. A Marta, que é tem mais personalidade, estava costurando nos fundos e tinha vindo para a casa, onde estava toda essa galera, para buscar umas linhas, uns panos, alguma coisa. Aí ela ouviu, quando ela entrou, o desafio do cara, dizendo que, pô, vamos levar o cara num cemitério aí, ele que ressuscite lá, ué. A gente vai acreditar. Aí ela diz, ouve, sepulcro branqueado, aposto como Jesus não aceitará o teu desafio. Claro que não, disseram todos, triunfantes, dando gargalhadas. Isso todos sabemos. Mas não pelo que tu pensas, fariseu da barba suja. Tu não te comprometeste, se ele fizesse o milagre, a cair de joelho e adorá-lo? Evidente, se ele fizesse. Duvido que ele faça, seu fariseu da sandália rasgada. A tua adoração, seu fariseu, iria desmoralizar o ministério de Jesus. Os ídolos mais grosseiros da Assíria se envergonhariam do teu culto. Avançou contra os falsos príncipes da sinagoga, expulsando-os com um gesto, sem tocar-lhes no corpo. Então, basicamente ela disse, você acha que Jesus ia querer você como seguidor dele, você que é doutor da lei? Ele não quis, ele quis o povo. Até é vergonhoso ele dizer por aí que você está seguindo, segue os evangelhos, que você agora virou, agora, né, entre aspas, cristão. E vão desaparecendo da minha frente, que está na hora do jantar e eu não quero nenhuma víbora se metendo ou metendo a cabeça no meu prato. Quer dizer, não fique para o jantar, já vou preparar o jantar, se mandem, não quero víboras aqui. Manda em casa, né? Escandalizados, chocados, sacudindo o pó das sandálias. Como indignação. Os homens saíram e Marta me enfrentou. Agora chegou um papo, Marta e o Lázaro. Porque o Lázaro está muito passivo, né? Aquela cambada toda. E a Marta, o estilo dela é mais ativo. Ela disse, me admira muito. Me admira muito essa tua passividade, meu irmão. Tu precisavas protestar, expulsar, ensinar esses patifes. Eu continuava calado. Marta impacientou-se. Acorda, rapaz! Ressuscita! Quer dizer, você não, você está morto ainda. Vai, ressuscita, você está vivo. Até parece que estás morto outra vez. E ele, Lázaro, pensando, diz para si mesmo, né? Realmente, eu estava. Olha que interessante, né? E assim terminamos mais um capítulo. Estou agora na página 29. No próximo vídeo vou iniciar o capítulo 17. Legal? Estamos indo bem. Tá aqui. Acho que já estamos chegando quase no meio, né? Quase no meio dessa nossa leitura. Origens Lessa, o Evangelho de Lázaro. Espero que você esteja gostando. Valeu, gente. É isso. Muitíssimo obrigado, um abraço e já já eu volto com os demais capítulos. E é bem fácil, tá tudo numeradinho aqui, você não se perde. Tchau, tchau.